Nós tivemos hoje divulgação da pesquisa Quest, genial. Eu gostaria só de ressaltar aqui três aspectos dessa pesquisa, né? Bom, está ali o resultado mais global, que é o Lula com 45 e o Bolsonaro com 33 na estimulada. Vai colocando na tela, Daniel, por favor, a matéria, enquanto a gente comenta. Isso. Considerando a espontânea, o petista apresentou aí 33% e o atual presidente 27%, quase um empate técnico na espontânea e uma diferença de 12 pontos percentuais na estimulada. Com o segundo turno aí, ele ampliando essa vantagem. Segundo a Quest, o Lula recuperou, então, 5 pontos percentuais entre os que recebem o Auxílio Brasil e o Bolsonaro perdeu 2. Aí eu queria que você comentasse isso, Mário. O Bolsonaro cresceu entre os evangélicos e ampliou a vantagem sobre o Lula neste público, neste eleitorado. E um aspecto bastante curioso dessa pesquisa é aquele que tenta verificar o medo do eleitor em relação tanto à permanência do Bolsonaro, à reeleição do Bolsonaro, quanto ao retorno do PT, retorno do Lula e do PT. E a diferença entre ambos é muito pequena, né? Já foi bem maior, mas hoje está aí, olha, quem tem medo do Bolsonaro permanecer, 45%. E 40% acham que a volta aí do PT é ainda mais tenebrosa. Então, esses pontos que eu gostaria que você comentasse, Mário. O Lula, eu brinquei aqui na redação que o Lula devia mudar de partido, né? Ele não faz como todos os políticos tradicionais. Vai lá pro PL. Ué, não era amigão do Valdemar Costa Neto, né? Por que não? Bom, brincadeiras à parte, essas pesquisas, elas se sucedem, né? Eu nunca vi tanta pesquisa, né? Eu acho que, salvo engano, acho que é a eleição com mais institutos de pesquisa, né? Praticamente todos os dias você tem pesquisa, faltando 50 dias para a eleição, por aí. Cláudio, o jogo está sendo jogado, né? Realmente, entre os evangélicos, o Bolsonaro conseguiu um avanço em relação ao Lula. Não é à toa que o Lula, com essa história de que o Bolsonaro, dizendo que o Lula vai fechar a igreja, né? Isso pegou. Isso pegou, até porque, como você mesmo mostrou no antagonista, o amigo colombiano dele está fechando a igreja, né? E não houve nenhuma manifestação nesse sentido da parte do chefão petista. Então, é uma fake news, mas o Lula, em vez de criticar o sujeito que está fechando a igreja, resolveu dizer que o endemoniado é o Bolsonaro, né? Então, numa mostra de que a coisa pegou entre os evangélicos, nesse recorte. Agora, no recorte Auxílio Brasil, é importante deixar, assim, a gente dizer que é a camada, obviamente, mais carente da população brasileira, que está enfrentando ainda as consequências de uma crise poderosa. Esse pagamento, né, desse aumento do Auxílio Brasil foi, se não me engano, no dia 9, né? Demora um tempo aí, como eu já disse outras vezes, para as pessoas processarem, né, uma melhora, tanto nos índices da economia, desemprego, crescimento, essas coisas, né, e também o pagamento, a diferença que isso pode fazer na vida, que é uma diferença que foi corroída pela inflação, que continua alta. Então, além disso, você tem a associação que a maior parte das pessoas faz, e a gente acho que já falou disso aqui, de benefício social com Lula, né? O Lula com o Bolsa Família, né? Ele firmou ali uma imagem de sujeito muito preocupado, de pai dos pobres. Então, as pessoas meio que associam também isso ainda ao Lula, embora o Bolsonaro seja o presidente, porque eles sabem que o Lula não vai tirar, né, o Auxílio Brasil, não importa o nome, se for eleito. Agora, o senhor Lula, por sua vez,
e eu não sei também qual foi o impacto disso, não sei se essa pesquisa pegou o efeito dessa fake news, foi dizer o senhor Janones que o Bolsonaro ia tirar o Auxílio Brasil se fosse reeleito em dezembro, né? Então, o que eu quero dizer é que esses recortes, né, dos eleitores são muito suscetíveis às notícias verdadeiras ou falsas que estão sendo veiculadas e também a lembranças, né, lembranças, no caso do Lula, do cara ser o pai dos pobres, e a esse tipo de contexto que a gente está vivendo. Então, assim, o que eu quero dizer é que está tudo muito dinâmico ainda, né? Assim, tem uma dinâmica que está em curso. Se você me perguntar, bom, quem é o favorito? De fato, pelas pesquisas, continua sendo o Lula, né? Aliás, vai vir um Datafolha amanhã, no final da tarde, né, início da noite, e vamos ver como é que se comporta o Datafolha, porque o Datafolha, se eu não me engano, na última pesquisa divulgada, estava dando 18 pontos de vantagem no primeiro turno sobre do Lula sobre o Bolsonaro. Essas outras pesquisas já dão um percentual menor, mostraram um avanço do Bolsonaro, embora essa hoje e a de ontem, né, do IPEC também, não tenha mostrado o Bolsonaro um pouco pior do que as outras que tinham sido divulgadas um dia antes, 2 dias antes. Eu acho que vai ser uma eleição, de qualquer maneira, apertada. O que eu acho é que já a hipótese, sim, se não surgir nada de novo no front, a hipótese do Lula levar no primeiro turno aparentemente está mais remota do que há 2 semanas. Mas não sou futurólogo, né?